Bom, olá. Essa é a terceira aula, perdão, é a 10ª aula para os alunos do terceiro ano do ensino médio. Só dá uma olhadinha aí no vídeo anterior, né? Eu aproveitei o gancho, coloquei a aula do segundo ano, a aula 9, mas é a mesma coisa para vocês, tá? Aí aqui é um exercício só para treinar a ideia. Vocês não vão ter muita dificuldade, vai ser bem curtinha a aula de hoje, que é um conteúdo já bem velho, bem gastado, né? Que é o conteúdo de semelhança de triângulo. E aí o método que a gente usa para resolver é o método conhecido como regra de 3, que é usado para proporcionalidade, tá? Então, eu vou colocar aqui um exemplo. Vocês devem lembrar vagamente desse exercício, caiu na AP de 2018, vocês estavam no primeiro ano do ensino médio, tá? Foi de uma das avaliações que vieram, e essa daí ela não veio como alternativa, tá? Então aí a gente vai fazer aí, a AP 2018, um turista que gostava de matemática em visita a Londres queria saber a altura da torre da Catedral de Westminster. Eu acho que é alguma coisa assim. Veja como ele representou a situação para calcular essa altura. Então, tá lá ele em cima de uma pessoa em cima de um púlpito, alguma coisa assim, né? Um palquinho. A altura dele em cima daquilo lá, 2 metros. Aí tem a altura desse poste, que é 5,4 ou 5,40 metros, e a distância onde o cara está até o poste, 8 metros. Aí tem a estrutura, né, da catedral, e tem a torre, que é o que está falando lá no exercício. Da onde ele está até a torre é 200 metros. Aí o que precisa calcular? Precisa calcular essa medida. Aí eu fiz mais ou menos aqui, não sei se vocês perceberam, no desenho já deu a dica. Aqui tem uma linha azul bem fininha, tá vendo aqui, ó, para indicar os triângulos, né? Então tem esse primeiro triângulozinho aqui, certo? Que forma um desenho, e tem o segundo triângulo, dentro daquela ideia que a gente viu da aula anterior sobre o Tales de Mileto, que fazia essas representações de triângulo semelhante. Mas quem não conseguiu ver, eu ainda fiz aqui para poder ficar um pouco melhor a representação, tá vendo? Ó, aqui, ó, né? Olha lá o triângulo, tá vendo? Então, aí a ideia é calcular a torre. Então, os dois triângulos, tem um triângulo menorzinho, que é esse triângulozinho aqui, e o triângulo maior, que vai juntar toda essa parte aí. E aí a gente fez separados no outro exercício, mas aí geralmente cai um dentro do outro, né? Então, 2 triângulos, um menor e outro maior, tá? Outra coisa importante, para a gente poder ver aqui, para descobrir a altura desse triângulo aqui, a gente 5,4 é a altura do poste inteiro, tá? Então a gente precisa descontar a medida do cara em cima desse palco aí, um púlpito, alguma coisa assim. Então fica 5,4 menos 2, certo? Aí eu montei aqui o desenho, vocês fazem o cálculo, não tem alternativa, né? Mas é bem mais tranquilo que os outros. Então o desenho ficaria mais ou menos assim, tá vendo? O modelo matemático, né? O triângulo menor mede 8 por 3,4 e o triângulo maior 200 por x, né? Que aí seria a altura, no caso lá da torre, certo? Bom, aí ficaria dessa maneira, né? Olha lá, igual a regra de 3, né? Então 3,4 sobre 8, que é as medidas do triângulo menor, e x sobre 200. Resolve multiplicando, né, em diagonal. E vocês já fizeram 1 trilhão de vezes, tá? Mas se tiver alguma dúvida, vocês podem colocar lá no grupo, no WhatsApp, que a gente tenta tirar a dúvida. Então esse é o exercício número 7, tá? Da folhinha lá. Aí nós vamos fazer mais um, lembrar as relações, as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, mas precisaria dar uma lembrada nessa parte de semelhança de triângulo, tá? Então por hoje é só. Hoje, se der tudo certo, até o final da noite eu vou colocar um relatório das atividades que foram entregues, e aí fica atento lá no grupo para ver se está devendo alguma atividade ou não, porque dia 29
pelo que tudo indica, pelo calendário novo, a gente tem que fechar o bimestre, tá bom? Qualquer dúvida, posta lá. Até amanhã.